Em nome de Cristo, amém. Título da mensagem hoje é Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos aqui num conflito final entre Jesus e os líderes do templo, no templo também. É a última ação de Jesus no templo e o final do ministério público de Jesus. Aqui ocorre uma inversão daquilo que nós temos visto nas últimas semanas. Nas últimas semanas, os religiosos que indagavam a Jesus, agora Jesus. Antes era perguntas a Jesus, agora é Jesus que faz as perguntas, é Jesus que ensina publicamente. Os versos 35 a 37, eles estão associados desde o capítulo 11, versículo 27, como também fazem parte das narrativas finais do ensino de Jesus no templo. O que nós temos aqui são contrastes entre o senhorio de Cristo, a censura, a depravação dos escribas e a perversidade dos escribas em contraste com a devoção da viúva, os versos 41 ao 44, e a censura, a depravação dos escribas, do 38 ao 40. Então, em primeiro lugar, o nosso texto fala que Jesus Cristo é o Senhor. Cristo, filho de Davi, é o Senhor. A pergunta é porque o Messias, ele é descendente do trono de Davi, conforme 2 Samuel 7, do 12 a 13, há uma aliança feita com Davi, e que o Messias, ele, como todo o evangelho de Marcos e os evangelhos sinóticos, também Lucas e Mateus, mostram para nós que o Messias, ele tem uma ascendência davídica, ele tem uma descendência de Davi. Jesus cita o Salmo 110, versículo 1, que é o texto do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Ele tem aproximadamente 39 citações ou alusões. Então, o Salmo 110 é um texto importante em relação ao Messias como descendente de Davi, lembrando sempre que a expectativa ali do momento era que o Messias fosse o Messias político, o Messias terreno meramente, o Messias de um reino nacional e transitório, quando na verdade o reinado de Jesus, a monarquia de Cristo, ela transcende toda a transitoriedade e transcende todas as coisas, porque Cristo, como nós vamos ver, ele reina sobre todo o universo, ele reina sobre todas as coisas, e o seu reino é eterno. Então, ao invés de Jesus ser indagado com uma pergunta, é Jesus que pergunta, e ele afirma que o texto que ele está citando, que fala que o próprio Cristo, ele também é Senhor de Davi. Ele não é só descendente, mas o texto está dizendo que Jesus, ele é o Senhor do próprio Davi, porque a aliança feita com Davi é uma aliança, e aí a gente tem que entender a Bíblia como uma revelação progressiva. A aliança que o Senhor faz com Davi é apenas uma sombra da realidade que virá em Cristo. Como também
A aliança com Davi é uma promessa que vai se desenvolver e ter o seu ápice na nova aliança com Cristo. Então Cristo, ele não é somente um descendente de Davi, mas ele é Senhor de Davi. Ele é o cumprimento da promessa, ele é o ápice da aliança. Ele não é só filho de Davi, ele é Senhor de Davi, e ele fala da inspiração do Espírito Santo. O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Então, o texto bíblico não é meramente uma elucubração humana, não é meramente uma inspiração de fé. O texto sagrado, ele é inspirado pelo Espírito Santo. A autoria humana, sim, foi Davi que escreveu, dentro da percepção que o Senhor havia lhe dado, mas o texto que Davi escreveu, Davi foi um instrumento do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia é a autoridade normativa nas nossas vidas. Por isso que o texto sagrado tem que ser levado a sério. Porque sim, foi Davi que escreveu, mas Davi, ele foi um instrumento do Espírito Santo. Ele foi inspirado e supervisionado de modo que o texto sagrado o texto sagrado não tem erro, não tem mácula, não tem a mancha humana. Porque o Espírito Santo que inspira e supervisiona o texto sagrado. O texto também fala, o próprio Davi chama o Cristo de Senhor, então como ele pode ser filho de Davi? O texto fala que o Messias, ele é co-regente do Pai. Ele reina sobre todo o universo. Ele tem glória e poder sobre os seus inimigos. Nenhum império na história humana conseguiu destruir a igreja. Nenhum imperador na história humana conseguiu conduzir o seu império por séculos e milênios. Todo império cai, todo governo terreno é transitório, mas o governo de Cristo, ele é eterno, ele é desde a eternidade para a eternidade. Ele é o alfa e ele é o ômega. E ele que governa todas as coisas. É ele que é o nosso rei. Nós somos cidadãos terrenos, cidadãos em uma sociedade transitória, e como nós já vimos, há textos lá atrás, no início do capítulo 12, nós temos as nossas obrigações com a sociedade terrena, mas o nosso reino, a nossa identidade está em Cristo, e o nosso rei, ele é eterno, e o nosso reino não é deste mundo. Não cabe a nós idolatria em relação ao rei terreno, não cabe a nós idolatria em relação a um reino terreno. O nosso rei, ele é eterno. Jesus, ele é mais do que filho de Davi. O texto fala que ele é senhor de Davi. E como eu falei, a monarquia hebraica é uma sombra transitória do reinado do Messias. Então, nenhum reino, nós não devemos ter devoção a nenhum reino transitório. Quer a gente discorde ou quer a gente concorde, a devoção máxima de nossa vida é o Rei eterno, cujo reino não é deste mundo. Em segundo lugar, Jesus, ele como Senhor, ele censura a depravação dos líderes. Os líderes do templo são depravados. Jesus censura os escribas. Os escribas eram os mestres da lei. Eles eram os peritos do templo. Eles eram homens que conheciam profundamente as escrituras do Antigo Testamento. E eles eram peritos na interpretação das escrituras. Só que a posição não era usada para servir, mas era usada para
benefício próprio. Então, o texto do 38 ao 40 vai falar da exposição. Jesus expõe o orgulho e expõe a avareza desses escribas, desses líderes, a exposição do orgulho e da avareza por Jesus. Eles usam vestes bem caras, como descrita no texto, talares, né, vestes muito caras, e também uma proeminência. Eles queriam ter uma proeminência na comunidade. Era comum naquele tempo as sinagogas, onde os líderes, aqueles mais importantes, eles tinham um assento especial. E eles gostavam disso. Naqueles tempos, os locais onde as pessoas se assentavam nas sinagogas, a posição daquelas pessoas nas sinagogas, como também nos banquetes, demonstravam os seus prestígios e suas posições sociais. Jesus denuncia o trato deles com as viúvas. As viúvas eram vulneráveis em termos econômicos, porque os bens do marido iam para os filhos do sexo masculino. Então era comum naquela época, se a viúva ela não tivesse alguma economia, vamos colocar linguagem contemporânea econômica, algum investimento, ela ficava desamparada. Era comum naquela época muitas viúvas ficarem desamparadas. Tanto é que o Novo Testamento tem textos falando sobre o cuidado com as viúvas. O que aqueles líderes faziam? Ao invés deles cuidarem das viúvas, não, eles procuravam, em nome de Deus e demonstrando uma falsa piedade, fazendo longas orações, eles procuravam, como o texto coloca, eles devoram as casas das viúvas. O que é devorar aqui as casas das viúvas? Aquele dinheiro que a viúva tinha economizado para o seu sustento, aqueles líderes vão lá e, em nome de uma suposta piedade, então eles recolhiam aquele dinheiro como uma oferta para o templo. Ou seja, ao invés de ampararem a viúva, não, eles ainda pegavam, com pretextos supostamente piedosos, o dinheiro da viúva, as economias das viúvas. E ainda justificavam fazendo longas orações cerimoniais. O Senhor Jesus fala no versículo 40, que esses escribas sofrerão juízo muito severo, né? Eles serão, esses aproveitadores, eles serão severamente julgados e punidos pelo próprio Deus. É comum hoje, sim, no nosso contexto evangélico brasileiro, é muito comum essa questão dos recursos, né? da fala sobre dinheiro, e é só a gente ver a mídia evangélica, ou, entre aspas, evangélica, que a gente vê esse tipo de coisa. É claro que muitas das vezes acaba que nós passamos por sermos críticos demais, e pode ter uma dose de verdade nisso, admito, mas, por outro lado, eu aqui estou fazendo uma aplicação do texto, de que pessoas, seja de que contexto for, mas que usarem a fé como pretexto para angariar recursos, charlatanismo, isso será severamente julgado por Deus. Deus vai pesar sua mão, Deus vai julgar com severidade pessoas que abusaram da fé do próximo para angariar recursos,
para se alimentar da economia de pessoas economicamente vulneráveis. Deus vai pesar sua mão, Deus vai executar o seu juízo. E por último, o contraste aqui final é a viúva, é uma viúva como modelo, como exemplo de devoção e discipulado a Jesus, do 41 ao 44. Então, o texto aqui fala de caixas de ofertas, algumas versões falam de cofres, algumas usam até o termo gasofilácio. Cofre, no pátio, era o lugar onde ficavam 13 mulheres, com caixas para vários tipos de ofertas. Então, as caixas estavam lá, naquele espaço do pátio, né? E, como eu falei, as viúvas eram desamparadas naquela época, os bens do marido iam para os filhos do sexo masculino. Se ela não tivesse economia, ela ficaria vulnerável. E aquela viúva, ela doou os seus leptons, do texto grego aqui. O que vem a ser isso? Leptons significa uma parte de 64 de um denário. Um denário equivale a um dia de trabalho, é o salário do dia do trabalhador. Então, essa senhora, ela tinha duas partes de 64. Cada leptons era uma parte de 64, né? 1/64 de um denário. Então, ela tinha 2 leptons, ela tinha 2 de 64 partes, né? E esse valor de 2 leptons mal dava para ela comprar uma refeição, mal dava para ela pagar uma refeição. Isso significa que essa viúva era uma pessoa extremamente pobre. Mas o texto fala que ela lançou essas 2 pequenas moedas, né, correspondente a um quadrante. Jesus, então, chama seus discípulos e ele fala: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes. Por quê? Porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Então, o que acontece aqui? O texto fala que a viúva, ela agradou a Deus não pela quantia em si, mas pela disposição do coração. Lembram do primeiro sermão? A gente vem repetindo também que um dos temas principais do Evangelho de Marcos é o discipulado como seguimento a Jesus. Jesus, ele apresenta essa viúva como modelo, como marca de discipulado, como uma pessoa realmente fiel e devota. O que Jesus está dizendo aqui? A questão da generosidade. Tudo é 100% dele. Se por um lado, no tópico anterior, eu apliquei o texto como uma denúncia a falsos mestres, os falsos mestres de hoje nem se comparam com os escribas da época, porque pelo menos, errado pelo que faziam, mas pelo menos, os escribas eram peritos nas escrituras. Os falsos mestres hoje nem isso são. Eles distorcem o significado e usam de sua retórica para manipular mesmo as pessoas, fazendo uma má fé em relação à fé do povo. Se por um lado eu denunciei isso no tópico passado da mensagem, por outro lado, Jesus, ele coloca diante de nós que 2 coisas. Primeiro, nós evangélicos fomos doutrinados
com o conceito do dízimo, né? Ou seja, você separa uma porcentagem do seu orçamento e você então doa esse orçamento, essa parte do orçamento para a sua comunidade de fé. Isso em si mesmo não é errado, mas o conceito, pelo menos que é trabalhado, é a ideia de que não, eu vou pegar aqui meu orçamento e não, essa porcentagem é do Senhor, o resto é meu sustento. O que Jesus está falando? Negativo. Tudo é do Senhor. Pode parecer estranho para nós. Eu falei, alguns sermões atrás, que eu estava lendo as Institutas de Calvino e eu entrei em choque quando eu estava lendo sobre a ética do trabalho em Calvino e estava lendo as Institutas. Calvino fala que o nosso salário não é em si nosso mérito. Claro, a Escritura fala que o trabalhador é digno do seu salário, né? Mas Calvino fala que o salário não é um mérito nosso. O salário é um meio da graça de Deus para que a gente possa se manter desse lado da eternidade. Então, é interessante a ênfase que o reformador coloca na graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. E tudo aquilo que está em nossas mãos não é nosso, mas é Deus que coloca, é dele. E ele nos coloca para que sejamos mordomos daquilo que ele nos dá. Então, tudo é 100% dele. E a questão da oferta. Ainda estamos investigando, né, nós dois, nós nunca conversamos sobre isso, pelo menos não de uma forma, não como uma perícia, mas posso dizer que nós somos simpáticos a uma leitura que você não vê o conceito de dízimo na igreja do Novo Testamento. Você não tem. A igreja do Novo Testamento, você não tem o conceito de dízimo ali. O que você tem, sobretudo os textos de 2 Coríntios 8 e 9, o que você tem são ofertas voluntárias, que elas são doadas dentro daquilo que o Espírito Santo coloca no coração da pessoa, e o princípio da doação com alegria. Nós somos simpáticos a essa posição. Graças a Deus, a gente pôde semana passada, e a gente está podendo hoje, né? Está cultuando, testando lugares maiores do que o nosso lugar de origem, para que nós possamos, então, nos desenvolver como comunidade. Nós podemos fazer isso graças à generosidade dos irmãos. Nós podemos fazer isso porque Deus tem tocado o coração dos irmãos e os irmãos têm sido generosos. Muitos têm receio com a ideia de não trabalhar com o conceito de dízimo, porque disso gerar uma espécie de relaxamento, né? Os irmãos vão relaxar na contribuição. Não. Os textos, 2 Coríntios 8 e 9, não é o texto aqui de hoje, mas você tem o princípio de separar uma parte do todo, e você tem princípios ali também na questão do planejamento da contribuição, né? De ser uma contribuição planejada. Por exemplo, é comum no nosso país, aqui no contexto brasileiro, o nosso provento ele é mensal, né? Diferente, aqui na época o denário é o salário do trabalhador diário, né? Nos Estados Unidos o trabalhador ele recebe pela semana. Aqui no Brasil nós recebemos mensalmente, no sentido do salário, né? Então, há o princípio bíblico, sim,
de planejarmos, porque uma vez que nós recebemos mensalmente, as cobranças são mensalmente, né? Então, a comunidade, ela tem as suas demandas. Agora mesmo, temos o desafio diante de nós de uma mudança de local. Então, com isso, necessitamos também dessa continuidade e da generosidade dos irmãos. Claro, não pode ser uma coerção minha, não deve, né? É o Espírito Santo. Por outro lado, a oferta voluntária, ela expõe aonde está o coração da pessoa, né? Então você vê uma senhora bastante pobre, ela deu de coração para o templo, e Jesus aprovou essa postura, não só aprovou, como mostrou a marca de discipulado nela, porque nela está porque ali é uma disposição do coração em abençoar a comunidade de fé, uma disposição do coração de ofertar. Então, a nossa oferta, ela revela a disposição do nosso coração, a marca de seguimento e discipulado em nós. Que o Senhor continue, que o Espírito Santo continue a tocar nos nossos corações e a nos fazer generosos com a nossa comunidade.